Se você gosta de histórias de terror e creepypastas, você não pode deixar essa chance passar. O livro Maldito conta com mais de 70 histórias de terror e creepypastas para você que gosta do gênero. Clicando no link da descrição, você compra o livro com um super desconto. Lembrando que a compra é feita pela Amazon, uma empresa segura e com garantias. Não perca essa chance, link na descrição. E se você quiser ver o canal crescer ainda mais, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Isso nos deixa ainda mais motivados a postar mais vídeos todos os dias. Agora que vocês já se inscreveram, bora pro vídeo. O relato a seguir aconteceu em uma enorme igreja que era muito frequentada. Ela foi um palco de acontecimentos sobrenaturais e até possessões. Tudo isso aconteceu no interior da Itália. Eu sou o Padre Thomas, e ao chegar na paróquia, fui alertado pelos cozinheiros que a igreja durante a noite era viva, e toda a casa paroquial também. Mas eu estava acostumado com a situação, não levei muito a sério. Porém, na minha primeira noite, fui recebido por um acontecimento incrível. A casa paroquial era grande e no final do corredor havia um quarto onde guardavam tudo: castiçais, velas, estátuas, muitas coisas. Por volta da meia-noite, comecei a ouvir um choro de bebê. Parecia uma criança recém-nascida. No meu quarto, o choro era bem alto. Parecia estar dentro do quarto. Foi então que acendi a vela e não consegui ver nada. Eu decidi abrir a porta, e então o choro se tornou em maior proporção. Tomou toda a casa. Havia uma criança chorando muito. Tratei de acordar meus seminaristas, que dormiam pesado. Eles não acordaram. Acendi a vela no candelabro e fui andando. O choro persistente me levou até o tal quarto da bagunça. Entrei e havia uma imagem do menino Jesus na manjedoura. Uma imagem de Natal, usada na igreja, somente na época de Natal. E ela ficava guardada ali, naquele quarto. Ao entrar no quarto, o choro ficou altíssimo. Eu percorri a vista com o clarão da vela por todo o quarto escuro. De repente, houve um enorme barulho. A porta se fechou. Eu corri para abri-la e adivinha, a mesma estava trancada. Em meio à força que eu fazia para abrir a porta, o choro parou e eu parei de tentar abrir a porta. Lentamente, fui iluminando o quarto e a vela revelaria o que era para mim seria algo impossível. Confesso que não acreditava em fenômenos paranormais. O menino Jesus, que estava deitado na manjedoura, estava de pé diante de mim. No rosto escorriam lágrimas de sangue. Era uma estátua. Aquilo era impossível de estar acontecendo. Como as coisas poderiam piorar? É claro que a vela se apagou. Desesperado, eu consegui acender novamente, e meu coração quase saiu pela boca. A estátua estava bem na minha frente, em pé. Estava na altura do meu joelho. Estava coberta por sangue. E o choro do bebê voltou. E a estátua abraçou minha perna, me fazendo cair no chão. Sem acreditar, travei uma luta corporal com aquilo.
que parecia um demônio. Mesmo não acreditando, eu lutei. A vela havia se apagado. Estava tudo escuro. Então eu comecei a gritar bem alto e acordei os outros garotos. Depois do meu grito, a estátua se soltou. A porta se abriu devagar e eu estava no chão, cansado, esgotado e muito machucado. Foi quando os garotos entraram no quarto. Me levantaram e seguimos até o meu quarto. Eu estava delirando, estava com a visão muito turva. Então não reconheci um dos meninos e o agredi. Eu estava transtornado. O rapaz caiu com um soco. Eu fui contido pelos demais e desmaiei. No dia seguinte, acordei com um pulo na cama, olhando ao redor. Reconheci meu quarto e vi minha perna toda enfaixada, porém muito molhada de sangue. Sentei na cama e tirei a faixa. Eu entrei em desespero. Eram marcas de dentes de crianças. E me perguntei o que seria aquilo. Pensei, coloquei o curativo e fui mancando até a cozinha. Perguntei se alguém poderia me dizer o que estava acontecendo ali. Eu fui atacado. Fui ferido por algo que ainda não quero acreditar, porque era apenas uma estátua. Os rapazes se entreolharam em silêncio e me disseram que não havia explicação para o que aconteceu. Eles repetiram que a casa era viva. Eu fiquei indignado com a falta de respostas. Porém, eles já haviam feito de tudo e não conseguiram expulsar, seja lá o que está nos atormentando. Os rapazes me alertaram. Caso eu escutasse algo a qualquer hora, era para fingir que não estava acontecendo nada. Olhei bem nos olhos deles e saí do quarto. Minha perna estava doendo muito. Eu fui me deitar. Dormi um pouco e acordei ouvindo o mesmo choro. E já sabia de onde vinha. Sentei na minha cama e fiquei ouvindo por um tempo. O relógio estava marcando 6 horas da tarde. Levantei e andei até a cozinha. Os rapazes ficaram apenas me olhando. Ainda em silêncio, peguei no armário de relíquias uma Bíblia antiga de exorcismo. Subi as escadas mancando, porém falando em voz alta as orações do livro sagrado. O choro intenso foi dando lugar a uns grunhidos e gritos. Fui lentamente andando. Estava também com o aspersório nas mãos, jogando água benta à medida que se aproximava. Comecei a sentir tremores no chão. Sim, o chão tremeu e os rapazes correram até mim. Eu pedi para que eles ficassem, pois eu queria ir lá sozinho. A cada passo, os tremores aumentavam e os gritos davam lugar a palavras profanas e xingamentos. Então, os vidros das janelas começaram a se quebrar ao meu passar. Continuei andando, orando e jogando água benta. Quando cheguei próximo ao quarto, tudo parou do nada. Se tranquilizou. Houve um silêncio. Eu olhei para trás e os rapazes estavam pedindo para eu voltar. Porém, eu ignorei o aviso deles. Eu parei por um momento. Parecia saber o que aquele silêncio estava aguardando. Eu senti que tinha que continuar lendo as orações. Que foi quando eu vi uma mão sair do chão, saindo do quarto, como se viesse de 4. Não era mãos de criança. Foi quando pôs a outra mão e se puxou para fora do quarto. E eu pude ver aquela criatura abominável. Andava igual um animal. A aparência de um humano de 4 no chão. Tinha os membros tortos. Era careca.
O corpo parecia de cera, com veias à mostras. Tinha olhos negros e escorriam babas da boca. Os rapazes correram. Eu ergui um crucifixo e joguei água benta. Porém, a criatura voou em cima de mim. Com as mãos, ela tapou a minha boca e falou: "Cala a boca, seu padre incompetente. Ninguém até hoje conseguiu me expulsar. E não vai ser você que vai conseguir fazer isso." A criatura estava sobre mim. Então eu alcancei o crucifixo e enterrei no peito dele. A criatura me largou. Caiu no chão se debatendo, tentando arrancar o crucifixo do peito. Eu levantei e peguei a minha Bíblia e continuei pronunciando as orações. Foi então que o demônio me olhou e o desgraçado conseguiu entrar na minha mente. Eu sentei no chão e comecei a ter uma visão e chorar. Na visão, eu estava vendo uma menininha. Era minha filha, que havia morrido após eu ter uma reação a um assalto. E essa foi a razão para eu virar padre. Eu nunca me perdoei. E aquele momento de tortura foi interrompida por uma voz ao longe, me chamando. O Frei Aldo estava tentando fazer eu voltar ao normal. Porém, eu estava anestesiado com a imagem da minha filha diante de mim. Quase não ouvia as palavras do Frei. Sabendo disso, o Frei deu continuidade ao que eu estava fazendo. O demônio voltou a ser expulso e minha mente foi liberada. Eu havia recobrado a consciência. Quando voltei em mim, a criança estava esganando o Frei. Corri para pegar a Bíblia e a água benta. Quando me virei, o pobre homem tinha sido decapitado pela criatura. Então eu não hesitei e continuei fazendo o exorcismo. A criatura se contorcia toda e gritava. Ela ficava babando sangue e foi se rastejando de volta para o quarto. Eu fui jogando água benta e rezando atrás dela. O demônio foi se rastejando até a manjedoura, e eu vi ele se acomodar, e foi tomando a forma da estátua novamente, e ficou imóvel. Então eu terminei a reza, peguei o pé de cabra e destruí a manjedoura junto com a estátua. Quebrei o quarto inteiro. Já estava trancado a porta com os cadeados e correntes, quando os rapazes subiram com algumas pessoas e um policial, bem exausto. Eu me sentei e, em meio ao sangue e ao corpo do Frei Aldo, cansado e com uma única certeza: foi Deus que me salvou, e certamente não dormiria mais uma única noite naquele lugar. Essa é a minha história. Acredite se quiser.